Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, né? E principalmente com saúde. Dando sequência aqui nos nossos vídeos, né? De volta aqui à gravação dos vídeos. Dessa vez num lugar um pouco mais barulhento, mas vamos assim mesmo, né? Antes o feito do que o bem feito. Logo, logo estarei gravando sempre do lugar lá que eu irei morar, né? Que eu mostrei para vocês um pedacinho. Se Deus quiser, em breve, um lugar muito mais agradável, né? Com a natureza ao fundo e em volta, né? Mas vamos em frente. Eu quis aproveitar essa oportunidade de ter, que é rara, né? De ter 4 facas aqui. São 4 representantes, né? Das facas de mato. Quem gosta de ir para o mato, seja para caçar, pescar, acampar, seja lá o que for, com certeza, se gosta de facas também, né? Tem, né, uma ou mais facas como essas aqui. Então aqui nós temos as representantes, né, dessas facas que a gente chama faca de mato mesmo. E eu aproveitei delas estarem todas juntas para estar mostrando a diferença, que isso ainda é uma grande dúvida, né, que muita gente me pergunta. Quando eu passo fotos dos meus trabalhos, né, a pessoa sempre fica perguntando qual é a diferença de uma para outra. Então é isso que eu vou aproveitar. Vou aproveitar que essas facas estão aqui comigo ainda, né? Algumas delas são de clientes, a maioria delas são de clientes, né? E eu vou aproveitar para estar mostrando para vocês elas juntas para dar para ver bem realmente a diferença. Daqui a pouco eu coloco o celular aqui embaixo para elas, né? Para a gente estar vendo os detalhes. Mas eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Aqui eu tenho a famosa Bowen, né? Que é uma faca que vocês acompanharam aí a construção dela. Essa aqui é a única que está comigo, né? Eu fiz para o meu uso mesmo, né? E também para estar mostrando para as pessoas, né? Então ela já tem uma novidade, né? Para quem é bem observador acompanhou o canaleta, né? Que é muito usado nas espadas também. Não só no Brasil, eu descobri isso recentemente, como no mundo, né? Erradamente, né, erroneamente chamado de sangrador, sangria, né? As pessoas achavam que isso aqui era para o sangue escorrer, e é errado isso, tá? A função disso aqui não é essa, nem nas adagas, nem nas baionetas, nem nas espadas e nem nas facas, tá bom? A intenção disso aqui é unicamente diminuir o peso da faca. Essa faca realmente ela ficou muito pesada, muito bruta, né? Então eu resolvi fazer mais esse trabalho aqui para estar diminuindo o peso dela, né? É tão somente isso, tá bom? Então essa aqui é a Bowie, que é uma faca de campo, né? Aqui eu tenho a já conhecida, né, de vocês, né, e famosa javalizeira. Essa aqui uma idêntica ao do canal Caçadores de Avaporco, né, do Renato, que ele usa. Não precisa de muita apresentação, que vocês já conhecem bem essa faca. É disparada a faca que eu mais vendo, né, que eu mais faço e também que eu mais gosto, por que não, né? Aqui eu tenho a faca de caça, clássica, né? Não podia ser mais clássica. Cabe em chifre de cervo, né? Guarda em aço carbono, pombo também. Uma faca de 6 polegadas, ela é o que eu considero o tamanho máximo para uma faca de caça aí. Tem gente que gosta maior, mas 6 polegadas. Ela vai de 4 a 6 polegadas, né? Então, é a famosa, pode ser a coreadeira, como ela pode ser uma utilitária, né? Então, essa aqui é a faca de caça, né? A famosa dos caçadores. Normalmente, né, andam juntas. E aqui, por último, eu tenho a Urutu, que é uma faca de sobrevivência. Já é uma faca bem bruta, né? Ela tem uma espessura bem maior. Essa aqui está com mais de 6 milímetros, quase 7, 6,5, né? Então é uma faca bem pesada, bem parruda, né? Uma faca para trabalhos duros realmente, né? Uma faca de sobrevivência com lâmina negra, né? Em percloreto, cabo e madeira, no caso aqui o IP. E a gente vai falar um pouco das diferenças dessas facas. Para quem ainda tem essa dúvida, quem sabe eu consiga sanar agora e também tá mostrando, né, para vocês esse material, esses últimos trabalhos meus, tá bom? Então eu vou pegar o celular, vou direcionar ele aqui para as facas, e que é o importante, né, para você estar dando uma olhada
E a gente vai falando um pouquinho de cada uma e já mostrando, comparando uma com a outra, que isso aqui é importante, tá bom? Vamos lá, vou pegar o celular e posicionar ele aqui, enquanto a gente vai tomando um café e batendo uma prosa. Então vamos lá, posicionados aqui agora, a gente vai falando um pouquinho, né, disso, e vamos comparando. Primeiramente, eu acho que mais interessante, né, vem a dúvida que às vezes me pergunta, mas essa faca bom e uma faca de sobrevivência, né, qual que seria então a diferença, né? Uma ou outra, depende de qual situação. Essa aqui, qual a vantagem dela? É uma faca mais compacta. Se a gente for olhar, elas têm peso muito parecido, tá? São muito próximas em peso, fica aí na faixa dos 700 gramas. E uma faca, ambas têm um poder de corte, né? Por impacto muito grande. Qualquer uma das duas você corta aí um pedaço de madeira, ou numa situação de emergência até coisas mais duras, né? Se for o caso, numa emergência, né? Então todas as duas fariam muito bem esse serviço. Mas essa aqui já é uma faca mais compacta, ela tem muita massa em pouco espaço, favorecendo o que? Você colocar numa mochila, o cara que faz sobrevivencialismo, ou você que quer ter uma faca, né, para uma questão mais de surpresa, que você pode ser pega de surpresa em qualquer situação, seja na cidade, no carro, né, no campo, onde for. Você tem condição de estar com ela numa mala, numa mochila, em algum lugar, né? Que ela ocupa pouco espaço e na hora que você precisar, ela tá ali. Essa faca não é uma faca para serviços delicados, né? Você vai fazer um churrasco, nada disso. Ela é uma faca que quebra seu galho em tudo. E para resolver rápido. Com a faca dessa aqui eu garanto, você abre um carro com ela. Literalmente, tá? E isso eu ainda vou fazer, eu estou providenciando aí. Vocês vão ver, não o meu carro, é claro, né? Mas vou providenciar aí uma porta, um pedaço de lataria de carro. Vocês vão ver o poder, né, que essas facas têm numa situação de emergência, claro, né? Então você pode estar cortando coisas absurdas com ela e ela vai aguentar e rápido. A intenção da faca de sobrevivência não é você ficar perdendo tempo, como no bushcraft, para cortar a madeira e demorar, não. Às vezes você não tem nada para você fazer o batome, então você vai fazer o quê? Não dá para você procurar alguma coisa para você bater, para você cortar a madeira. Você tem que cortar no impacto rápido. Ela é um machado em forma de faca, resumindo, tá bom? Enquanto com a faca boa você pode estar fazendo outros tipos de trabalho, você pode estar cortando carne. Essa sim, é por isso que ela é chamada faca de campo. Ela já está mais numa fazenda, né? Você tá mais para fazer um corte, você pode matar, né? Você pode estar finalizando em um animal, um porco, um bicho, né? Pode sim fazer com ela, né? Ela tem essa característica para cortar carne. Você pode também até mesmo abrir, né, uma carcaça com ela. É possível fazer isso, ou num churrasco, enfim. Ela é uma faca ali para fazenda, né, para campo. E é claro que a hora que precisar você pode cortar uma madeira, né? Uma madeira mais grossa para fazer uma estaca, alguma coisa desse tipo, você pode sim estar usando ela. E também você pode estar usando ela numa situação, é claro, de emergência, de cortar, às vezes até um arame, um animal que está preso tá preso ali, né, no arame, e você vai correr um risco realmente com a lâmina, mas você pode estar salvando aí a vida de um animal, ou às vezes até de uma pessoa, né? Então ela é uma faca pensando também nisso aí. Então por isso que a gente fala que ela é a faca para campo mesmo. Dando sequência, aí nós temos aqui a javalizeira. É muito bom a oportunidade de estar colocando as duas juntas. Vocês vão ver exatamente o perfil de lâmina. O perfil de lâmina, claramente dá para ver a diferença da largura, principalmente nessa faca. Aqui é onde você tem mais impacto para você cortar uma madeira, ela tem muita massa aqui, enquanto a javalizeira ela vem afinando, tanto no perfil, quanto na largura, quanto na espessura. Essa é a intenção dela, ó. Ela é uma faca realmente, né, faz um papel de uma adaga mesmo, né, de uma espada. Então ela é uma faca que a finalidade principal dela é a perfuração, mas ela, como tem um aço muito resistente, 5 milímetros, né? Essas aqui são mais de 5. Você consegue cortar galhos, cortar mesmo ossos do costela ali do javali, né? Tranquilamente você consegue fazer isso.
tá? Mas com certeza com essa aqui com muito mais rapidez, muito mais impacto, muito mais força, né? Mas em compensação, essa aqui é uma faca que está na faixa de 600 gramas no máximo, com bainha e tudo, enquanto essas aqui são muito mais pesadas, né? Então o caçador tem condição de estar andando longe com uma faca dessa na cintura sem incomodar tanto, né? Uma lâmina reta, às vezes sem a curva, né? Que propicia o que? Realmente a perfuração. Então, uma faca leve, né? Muito rápida e muito resistente para você estar fazendo esse trabalho. Então a diferença boa com a faca javalizeira é essa, o mesmo comprimento de lâmina, porém nota-se claramente que essa aqui para um trabalho de perfuração, de cortar galhos leves, essa aqui muito mais para um trabalho mais bruto, vamos dizer assim, é mais firme, certo? E por último aqui nós temos a faca de caça, né? Que normalmente anda junto com a javalizeira, uma completa a outra, né? Ela pode também estar junto com a bowie, né? Então essa aqui, a faca de caça, a gente entende ela como aquela faca do chefe, né? A faca de cozinha. Até porque o caçador, né? Ele faz um papel do chefe, né? Só que ele em vez de ir no freezer pegar a carne, ele vai no mato pegar a carne dele, né? Mas ele tem que processar toda essa carne, né? Além dos trabalhos pequenos, que às vezes é de frutas, com coisas pequenas que ele tem que estar lidando no meio da caçada, ele tem também a questão da carcaça, que é a hora de limpar o animal, né? Então ele tem essa faca aqui, preparar o alimento, até mesmo fazer uma comida, né? No campo. Essa aqui é uma faca muito melhor. Essa aqui quebra um galho, né? Mas muito melhor você tá com uma faca pequena onde você pode trabalhar. Uma faca que você pode ter várias empunhaduras, né? Várias maneiras de pegar ela, certo? Para você trabalhar. Ela é feita para isso, né? Ela é feita para isso. Então, extremamente leve, né? Uma faca aí na faixa dos 250 gramas, né? 300 gramas no máximo, né? Uma faca extremamente leve. É isso, é uma utilitária, seria uma utilitária da cozinha, no caso é uma utilitária da caça, certo? Essa é a faca de caça. Então é isso. Para quem sempre teve aquela dúvida, né, da diferença das facas, né, estamos aqui com umas 4 representantes do mato, né, cada uma com a sua característica, uma bem diferente da outra, mas basicamente o que elas fazem é isso, é garantir que você, quando estiver no mato, você não fique na mão, você não fique no mato sem cachorro, né, ou não fique no mato sem faca, tá bom? Então é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado aí a sanar alguma dúvida, né, que ainda tinha sobre essas facas, estando mostrando elas todas juntas, né. Se esse vídeo serviu para você, seja com entretenimento ou seja para informação, deixa aí o seu like, né, dá uma força para esses canais que estão aí lutando, né, para manter viva essa tradição, seja das facas, seja da caça que a gente gosta, né, de quem gosta de estar no mato. Porque vocês sabem, né, que essas plataformas não gostam da gente, não querem a gente aqui. Muitos canais aí de caça, eu tô sabendo que inteiraram 100 mil, né, inscritos, é uma coisa difícil, é uma luta, né, de vídeos semanais, às vezes diários aí para chegar a esse patamar, né, e o YouTube nega a placa, né, essa placa que ele dá, falando que eles ferem as diretrizes, né, sendo que o cara tá fazendo uma atividade totalmente legalizada, né? Agora ainda tem mais o poder público aí ferrando mais ainda os caçadores com a questão de leis mais restritivas em questão das armas de fogo, né? Mas enfim, né? Temos que continuar na luta, né? Desistir não é uma opção. Vamos em frente. Apoie esses canais aí, se inscrevam, né? Participem. Deixa aí seu comentário, o que você achou dessas facas aí. Gostou das facas, né? Você tem alguma delas, alguma preferência, né? O que você acha sobre isso aí? Qual que seria a faca ideal para você estar aí no mato, né? Qual é a atividade que você faz? Deixa aí um comentário, isso dá uma força bacana pra gente. A gente vai lutando, vamos lutando firme, né, contra o sistema. Quando vocês se movimentam nos canais, deixando like, deixando um comentário, não tem jeito. A inteligência aí, né, artificial aí, né? Me entende que é relevante e passa para frente, é isso que é importante. Agradeço de coração vocês aí que se mantiveram firmes no canal aí mesmo com a minha ausência, né?
Agradeço de coração a todos. Fiquem com Deus, né? Se cuidem. Vamos junto aí com força e honra. Grande abraço a todos, irmãos.